Boa noite. Nós estamos aguardando os nossos participantes. Ok? E aí fiquem ligados, ligades a este momento tão especial que nós vamos discutir a respeito das experiências escolares, dos profissionais, das profissionais no contexto da surdez em Jacobina, Bahia, tá bom? Fiquem aí. Vamos aguardar mais um momento. Quero agradecer a participação de vocês, tá? Estou vendo aqui algumas pessoas que já estão conosco. Breve começaremos a nossa live de hoje para discutir a respeito da educação de surdas, né? Surdos e surdes, e como os profissionais eles vão atuar com essas comunidades nos espaços inclusivos, nas escolas bilíngues, tá bem? Vamos aguardar aí os demais entrarem para a gente começar a nossa live. Nós já temos aqui a participação da professora Denise, nos desejando sucesso. Professora Denise é a professora coordenadora deste projeto e também do grupo de pesquisa, que é Linguagens, Estudos Culturais e Formação do Leitor. E a professora doutora Denise, ela foi minha orientadora do mestrado, na qual eu defendi em 2019, trazendo a discussão por uma educação inclusiva para as comunidades surdas, com a área da história e cultura afro-brasileira e africana. No final eu posso falar um pouquinho para vocês, tá? Nesse momento eu vou convidar o nosso queridíssimo Daniel Neves para fazer um diálogo a respeito dessa temática, né, que o nosso grupo de pesquisa, o LEFOR, propôs para a gente essa noite. E, sobretudo, quero agradecer imensamente a participação dos integrantes do LEFOR. Semanalmente, a gente tem trazido discussões várias para contribuir com vocês aí de casa, tá bom? A respeito das discussões relacionadas aos estudos culturais, a formação do leitor, a questão as questões das diversas de linguagens, né, de línguas. Então, quero agradecer aí a participação de todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Professora Denise pode responder. Aí também é importante que ocorra a interação, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte: a dinâmica da nossa live será 20 minutos com o Daniel, né, o professor Daniel, e mais 20 minutos com a professora Mainara. Então, e nós teremos 10 minutos para trazer a discussão a respeito de algumas colocações de vocês. Então, por gentileza, participem dessa live, tá bom? E então, as primeiras perguntas vocês
serão direcionados ao professor Daniel, tá? E depois o segundo bloco de perguntas será destinado à professora Mainara, ok? Só um momentinho para a gente convidar o nosso participante. Daniel, querido, boa noite. Boa Que bom te noite, receber aqui no nosso bate-papo, na nossa live. prazer é Quero, meu. é, quero que você fique bastante à vontade, tá? Nesse momento interativo, que vai possibilitar o professor Daniel a várias questões e algumas dúvidas com relação à educação de surdos e surdas e surdes, no contexto, né, da educação inclusiva, da educação bilíngue e, sobretudo, de Jacobina, Bahia. É claro que é importante que essa discussão ela aconteça também para contemplar a várias pessoas espalhadas aí, que queiram se apropriar, né, dessa live e beber também dessas grandes contribuições que tanto você quanto a professora Mainara poderá fazer. Eu vou fazer um acordo, é o seguinte: se tiver algum surdo, surda na live, que sinalize, para que a gente comece a fazer a interpretação, tá, dessa live. Neste momento, é, nesse momento eu fiz a pergunta em Libras, para, né, se tiver algum surdo aqui na live ou surda, que sinalize. O Daniel, professor, a gente traz algumas questões com relação à educação inclusiva, né, na educação de surdos e surdas, na cidade de Jacobina, Bahia, com relação às experiências de vocês, tá? É, a realidade da comunidade surda na cidade de Jacobina, Bahia, é algo que a gente quer saber, né, sobre essa acessibilidade, também com relação a, a essa proposta de pesquisa que você intensificou no programa, né, do mestrado. Então, essa live e trazer o professor Daniel para essa discussão é justamente isso, para a gente compreender sobre essas relações, né, da educação dos surdos no município de Jacobina. O professor Daniel, ele é mestre em Educação e Diversidade pelo programa né, de pós-graduação. Também é membro do grupo de pesquisa do DIFEBA, que é o grupo de pesquisa em diversidade, formação, educação básicas e discursos. E se eu fosse relatar o currículo do professor Daniel, eu ficaria aqui a live toda, porque é imensa. E aí eu acredito que, assim como eu, vocês estão curiosos, né, de saber dessa live, as questões aqui que serão levantadas nesse momento com o professor Daniel. Primeiramente, mais uma vez, né, boa noite. E aí o professor pode fazer suas considerações iniciais e já trazer, professor, quais avanços foram realizados na cidade de Jacobina, Bahia, com relação, né, após a Lei 10.436/2002 e o Decreto 5626/2005. Pode ficar à vontade. Então, mais uma vez, obrigado, Emerson, pelo convite. Agradeço ao LEFOR, na pessoa da professora Denise, que possibilitou esse momento de diálogo, de bate-papo sobre a educação de surdos, surdas e surdes aqui em Jacobina e região.
Então, como você mencionou, né, eu desenvolvi uma pesquisa de mestrado aqui na cidade de Jacobina, especificamente em uma escola da rede estadual de educação. Então, algumas considerações que eu vou fazer aqui na live, eu vou trazer um pouco dessas constatações, né, da pesquisa e algumas reflexões também que a gente pode estar fazendo aí em diálogo e tecendo aí com o que a pesquisa nos revelou, né? Velou e revelou ao mesmo tempo, né? E desvelou algumas coisas. E, ao mesmo tempo, eu sou servidor público no Instituto Federal, né, aqui da cidade de Jacobina, aqui do campus de Jacobina, e estou integrante do NAPNE, né, do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, né, e lá no núcleo eu saí um tempo, retornei, e aí sempre implicado com essas discussões relacionadas à surdez, à inclusão, então sempre dialogando com os colegas também nessa perspectiva da rede federal, né, de como construir uma educação de pessoas surdas com a máxima qualidade possível e contemplando o que determina aí os dispositivos legais, né? Então vou fazer esse diálogo aí sempre desse lugar de pesquisador e também desse lugar de profissional na rede federal que implicado estou nessas discussões. Em relação a outras redes, né, eu não vou me aprofundar muito, né? Tem a rede municipal de educação e também tem a rede privada, né? Tem alguns relatos, né, que alguns profissionais envolvidos, a gente sempre está participando dos eventos, sempre está participando dos diálogos, então a gente acaba tendo ciência de algumas situações, tá? Mas não de forma muito aprofundada, porque não são redes das quais eu faço parte, né? Com relação à sua pergunta, em relação à lei, né, 10.436 de 2002 e ao decreto 5.626 de 2005, quais os avanços que eu observo. Então, esses são os dois principais dispositivos legais que são evocados na educação de pessoas surdas e a nossa principal base legal para desenvolver qualquer ação, qualquer atividade que venha contemplar este público, né? Então, a primeira lei, a 10.436 de 2002, ela foi uma lei que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação das comunidades surdas brasileiras. Então, foi uma lei aí fruto de 10 anos de lutas, né, pelas comunidades surdas no Brasil. Então, foi a década de 90 praticamente toda lutando para que essa lei viesse a ser reconhecida e ela venha a ser promulgada em 2002 no governo Fernando Henrique. E em 2005 nós tivemos a regulamentação dessa lei por meio de um decreto, né, o decreto 5626 de 2005. E foi um decreto que desdobrou, vamos dizer assim, essa lei de Libras, né, e trouxe algumas outras questões. Então, se a gente fosse só falar desses dois dispositivos legais, já iríamos aqui passar a live praticamente inteira, né? Então, a gente teria que fazer aí alguns apontamentos breves para entender mais ou menos aí como é que estamos aqui na nossa cidade, né? Eu observo sim alguns avanços, tá? Mas ainda tem muitas questões, tanto na lei, mas principalmente no decreto, que ele é mais detalhado, né? Tem muitas situações que ainda estão por serem contempladas, né? Mas o que é que eu observo de avanço, né? Primeiro é a inclusão da Libras nos cursos de formação de professores, que veio a partir do decreto, essa obrigatoriedade. Então, se você pegar os projetos de cursos de formação de professores, tanto na rede pública, né, nas instituições públicas de ensino superior, quanto nas instituições privadas aqui da cidade, em todas elas você vai identificar que há sim a Libras como componente curricular. Tá? Então, já é um avanço, a gente já observa que é contemplado. Então, em se tratando de UNEB, em se tratando de IFBA e outras instituições privadas, então isso já está acontecendo, né? Uma outra questão também, um outro avanço que eu observo é a oferta do curso de Letras Libras por uma instituição privada aqui na cidade, que também veio a partir do decreto 5626 de 2005. Né? A difusão da Libras por meio de projetos de extensão, né? Pelo menos no IFBA, eu posso falar desse lugar do IFBA, que é onde eu trabalho,
Então, sempre tem acontecido esses projetos de extensão, ou a difusão da Libras vem de forma atravessada em outros projetos de extensão, né, em outras atividades de extensão, para que possa estar chegando até a comunidade de alguma forma. Certamente é pouco, né, certamente ainda não resolvemos o problema da acessibilidade na sociedade jacobinense, mas são ações pontuais que a gente tem buscado fazer e que, nessa tentativa de contemplar esses dois dispositivos legais, né? E um outro avanço que eu observo é a garantia do intérprete de Libras, né? Nos institutos federais, né? No campus de Jacobina especificamente, né? Nós temos 2 profissionais intérpretes de Libras e em algumas escolas da rede estadual também, né? Nós já temos também esse profissional intérprete de Libras, tá? Agora, questões ainda para serem galgadas, aí são muitas, né? Eu tive analisando, por exemplo, alguns projetos de cursos de bacharelados, né? Em Jacobina, e nesses cursos a Libras não está ainda como matéria optativa. E esse é um problema, porque de acordo com o decreto, né, a Libras, nos bacharelados, ela precisa ser uma matéria de matrícula optativa, mas de oferta obrigatória. Ela precisa ser ofertada para que os alunos que estão fazendo os cursos de bacharelado, como Direito, outros da Saúde, eles precisam optar por fazer ou não. E se a gente for buscar muitos desses projetos de curso, a gente, infelizmente, não encontra a matéria de Libras como matéria optativa. Então, essa é uma grande questão e que impacta diretamente na formação desses profissionais que vão atuar no mundo do trabalho e que vão atender pessoas surdas em seus campos de atuação. E uma outra questão que eu observo é a presença de professores e instrutores de Libras sem a formação segundo a legislação vigente, né? Então, a gente tem na região muitas pessoas que fazem qualquer curso básico de Libras, já sai se intitulando professor de Libras ou intérprete de Libras e já sai querendo atuar na área. Então, tem havido aí algumas questões em relação a isso. Isso tem me preocupado em especial, porque isso reverbera negativamente, primeiro, na valorização desses profissionais, segundo, na qualidade dos serviços que chegam para as pessoas surdas aqui em Jacobina, né? Então, esse é um outro problema, né? E, além disso, né, é um problema que eu considero também muito grave, é que relatos que chegam para nós é que não há intérpretes de Libras nas escolas municipais, da rede municipal, e nas escolas da rede privada, né? Então, assim, é muito complicado, porque você, quando não há esse profissional, está sendo negado um direito básico ao estudante ou à estudante, que é a acessibilidade linguística, ou acessibilidade comunicacional, né? Então, sem essa acessibilidade, esse estudante ele não consegue se desenvolver na escola. Então, a gente ainda tem situações de escolas da rede municipal e da rede privada, e algumas também da rede estadual, no entorno de Jacobina, onde não há a presença desse profissional. Então, isso é muito grave, né? E é uma prática que eu diria ilegal, né? E uma outra questão também é a ausência de AE bilíngue, né? A oferta de AE, que é o atendimento educacional especializado, é outra garantia por lei, né? No decreto está expresso isso, decreto 5626 de 2005, que precisa ter oferta de AE no contraturno, também para as pessoas surdas, e esse AE precisa ser com profissional bilíngue. Então, outro problema que a gente tem é que a maioria das professoras de AE da região não são fluentes em Libras, né? Então, há situações onde o surdo chega no AE, não encontra um profissional bilíngue, e isso tem impactos negativos muito grandes no desenvolvimento linguístico, né, da pessoa surda, né? E uma outra questão também é a falta de oferta de formação de intérpretes, né? Nós só tivemos aí um curso ofertado pela Univasf, salvo engano, em 2015, 2016, né, que nem foi aqui na cidade, foi próximo, foi em Senhor do Bonfim, né, mas que alguns profissionais daqui acabaram fazendo. Depois esse curso não foi ofertado novamente, também nenhuma outra instituição ofertou,
né? Dentre estas, o IFBA também não ofertou. Então, essa é uma situação que também impacta na formação adequada desses profissionais. E aí nós ficamos vivendo uma situação onde qualquer pessoa que sabe um pouco de Libras acaba se lançando, se jogando pela necessidade e e aí a gente observa um prejuízo na formação dessa pessoa surda e uma dificuldade dessa pessoa que sinaliza em Libras em ter acessibilidade, né? Em adentrar espaços de forma acessível. Né? Então essas são algumas questões, né, que a gente pode falar aqui. E além disso, na inclusão, né, onde o decreto 5626 diz que na inclusão os professores precisam ter conhecimento da singularidade linguística dos estudantes surdos. Então, se esses professores e essas professoras existem, são muito raros. Na grande maioria das vezes, se acredita que colocou o intérprete, né, na melhor das hipóteses, se contratou o profissional intérprete, pronto, nós já resolvemos toda a problemática, já garantimos tudo que o surdo necessita. E a contratação do intérprete ela é só uma parte é uma parte importante do processo de educação de pessoas surdas, mas ela por si só não se basta. Né? As professoras e os professores que atuam com esses estudantes precisam ter formação, precisam se formar. A gente vai falar um pouquinho, né, acredito, sobre a formação desses profissionais. Eles precisam construir esses conhecimentos acerca dessas diferenças surdas, que são as diferenças de ordem linguística, de ordem cultural, de ordem identitária. Né? Então, são poucas as questões que eu observo de fato como avanço aqui na nossa região e muitas questões ainda para continuarem aí sendo pautas de lutas dos movimentos surdos. Ok, professor Daniel, se você puder, ok. Professor, o senhor poderia falar sobre né, essa questão dos discentes surdos? Quais são, por todo esse panorama que o senhor trouxe com relação aos tradutores e intérpretes de Libras, também a questão da formação dos professores né, e esses impactos com relação aos discentes, ou seja, o prejuízo. Né, o senhor começou a falar sobre o atendimento educacional especializado, né, que ocorre, sim, a falta desse profissional da área de Libras, e você começou a falar sobre os prejuízos, e eu gostaria que o senhor também aprofundasse a respeito desses prejuízos dos surdos e surdas, e também, atrelado a essa pergunta, falar sobre essa formação continuada de professores, né, do ensino de aprendizagem dos discentes surdos. Então, Emerson, sobre a formação, você falou sobre a formação, sobre o AEE, né? Essa questão da formação, a gente precisa pensar muito, né? Formação é algo que é sempre cobrado pelos professores, né? Inclusive na pesquisa de mestrado que eu desenvolvi, no meu locus de trabalho também sempre cobra. A gente precisa ter formação, a gente precisa ter formação. Né? Isso não só nas questões de surdez de uma forma geral, ou melhor, especificamente apenas na educação de surdo, mas na inclusão de uma forma geral, isso acontece. Então é sempre cobrado, né? Essa coisa da formação. Né? Mas também é comum quando a gente oferta essa formação, né, que muitos pedem, poucos de fato participam. Né? Eu vivenciei isso no mestrado, onde a pesquisa que eu desenvolvi, eu me inspirei na pesquisação, né, e como parte da ação seriam os processos formativos, né, mas muitos dos professores que na pesquisa falaram, a gente não tem formação, não tenho formação, eu não sei lidar com surdo porque eu não tenho formação, mas quando essa formação veio, de fato, participaram. Né? Então, isso foi um problema. Né? E junto com esse pedido de formação, interessante que vem outra informação interessante, né, que é eu não sei lidar com a inclusão porque eu não tive formação. Então eu fico até pensando sobre esse discurso que é reverberado no entorno da formação. É um pedido mesmo, é só uma forma de se desresponsabilizar no compromisso com a inclusão, né, porque, ora, se eu não tenho formação, eu também não posso ser cobrado. Né?
Então, assim, a gente precisa pensar nessas questões, né? Que formação é essa que está sendo pedida? O que é que se compreende por formação? O que é formação, né? E quando essas pessoas chegam para mim e falam, Daniel, a gente precisa de uma formação, parece que está pedindo um curso, né? Como se isso por si só bastasse para capacitar aquela pessoa para atuar no contexto da educação de surdo. Né? Mas formação vai muito além disso. Né? A formação envolve um evento que eu participo, envolve um artigo que eu pesquiso na internet para ler, envolve uma live temática como essa, né? que eu colo na live para assistir, para tentar aprender e dialogar um pouco. Uma roda de conversa entre professores convidando profissionais, intérpretes, ouvindo os alunos, os estudantes surdos também em suas demandas, né? Também tem processos formativos ali que estão envolvidos. E, para mim, a melhor formação é a praxis. Né? O que é a praxis? Né? É ação, reflexão é ação. É você agir no contexto, é você desenvolver ações no contexto e refletir sobre essas ações. Deu certo, não deu certo, o que é que deu certo, o que é que poderia ter ser melhor. E aí agora vamos desenvolver novas atividades, novas ações, pensando em contemplar de fato essas diferenças surdas. Né? O que eu fiz contemplou as diferenças surdas, contemplou a necessidade do indivíduo, porque a gente não pode homogeneizar o grupo surdo e achar que toda pessoa que é surda, ela tem as mesmas necessidades. Né? Alguns acessam a Libras, outros não. Alguns são oralizados, outros não. Alguns escrevem o português muito bem, outros mais ou menos, outros não escrevem. Alguns têm outras comorbidades. Existem outras identidades aí que são atravessadas, como as questões raciais, as questões de gênero, as questões de sexualidade. Né? O surdo urbano, ele tem necessidades diferentes do surdo da roça. Então a gente precisa individualizar essas diferenças, essas necessidades, e a partir dessas necessidades individuais que a gente identificar, que a gente precisa perceber quais ações que a gente vai fazer, né? Realizar essas ações e refletir junto com os estudantes se deu certo ou não. Então, isso é a praxis, né? Refletir no nosso cotidiano, na ação do nosso cotidiano. Essa, para mim, é a melhor formação. E, claro, isso não exclui a gente brigar por outras formações mais institucionalizadas, né? Mas a gente precisa compreender que essa ideia de formação vai muito além dessa formação que a gente demonstra compreender, o que a gente pede como se esses cursos institucionais fossem resolver o nosso problema, né, dessa falta de formação. Uma outra questão também é que a gente precisa parar de ficar dizendo que a gente não tem formação, né? Ou que nunca tive formação, ou que ninguém me formou, e aí vem a culpabilização do outro. A culpa é da universidade que não me formou, a culpa é da UNEB, a culpa é do IFBA, a culpa é da APAE, a culpa é de não sei quem, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Então tem sempre esse discurso de culpabilizar o outro, que é uma forma de se desresponsabilizar também. Então a gente precisa parar de ficar jogando pedra na Geni, como diz a música, né? Não sei nem como é que você vai traduzir isso daí, né? De ficar sempre apontando o dedo, mas a gente precisa, ao mesmo tempo que nos nossos espaços de atuação, cobrar sim essa formação mais institucionalizada, mas também se corresponsabilizar por nossos processos formativos, né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade por nossa formação. Né? Se eu tenho esse estudante surdo, né, eu vou lutar por uma formação com a coordenação pedagógica, com a gestão escolar, tentar fazer parcerias com as instituições de ensino superior da cidade, e, ao mesmo tempo, eu vou em busca de criar, de construir esses processos formativos. Então, eu penso que só assim, a gente compreendendo essa formação nesse processo mais amplo, né, que a gente vai conseguir, de fato, dar conta dessas múltiplas questões relacionadas a Libras, relacionadas à educação de surdos, relacionadas às experiências culturais e identitárias aí, das pessoas surdas. Eu acho que não dá para a gente ficar parado esperando que essa formação simplesmente venha de cima para baixo, e se ela não vier, eu simplesmente parar e dizer não vou fazer nada porque eu não fui formado. Eu acho que a gente já parou, já passou disso, né? A educação inclusiva, né, a educação de surdos, ela foi potencializada a partir da Constituição de 1988. Nós temos aí mais de 30 anos nesse processo, e 30 anos a gente está dizendo que não tem formação. Né? Quando a gente também, muitas vezes, não tem buscado essa formação, né, nessa perspectiva aí mais ampla, que envolve aí os vários processos formativos. A outra pergunta que você fez foi sobre o AE, não foi? Exatamente.
Você pode repetir a pergunta? Então, com relação a, Você lembra? sim, com relação ao atendimento educacional, né, especializado AE, onde Sim, recebe os surdos, surdas, você falou porque está atrelada à questão da formação, mas da sim. importância desse profissional saber Bilíngue. línguas, né, ser bilíngue, ter esse conhecimento, né, é importante e também quais são os prejuízos frente a esses discentes surdos e surdas. Eles param o turno oposto. Né? Será que a educação inclusiva, né, a sala de aula, ele dá conta de questões tão específicas de uma língua, da Libras, sem a necessidade do atendimento educacional especializado no turno oposto? Então, Emerson, né, o AE ele é de suma importância, né, na educação da pessoa surda. Né? O que é o AE? Né? O aluno surdo, ele vai para a sala, a chamada sala regular, eu não gosto muito dessa ideia, né? Como se o que não é regular é irregular, né? É a sala de aula comum. Né? Então, o estudante surdo, ele vai para a sala de aula comum, noturno, né? Por exemplo, matutino. O ideal é que nesta sala, no contexto da inclusão, ele tenha o intérprete, ele tenha um professor que seja bilíngue, que atue em parceria com esse intérprete, e que esse professor conheça a especificidade desse estudante surdo, e que a Libra seja difundida na escola, né, para demais profissionais, para demais estudantes ouvintes, para que esse aluno surdo ele se sinta confortável na sua língua e se comunicar com quem ele quiser dentro da escola. Essa é a primeira coisa. É, Além disso, no contraturno, né, ele vai para o AE. O AE não é reforço. Né? O AE, que é o atendimento educacional especializado, ele é um atendimento, né, como o próprio nome diz, especializado, que vai ajudar o estudante surdo a desenvolver competências que a sala de aula comum não consegue desenvolver, dadas as suas limitações. Então, no caso do AE para surdo, ele tem três objetivos. Então, o primeiro é ensinar Libras para esse estudante surdo. Então, nesse ensino de Libras, vai o ensino da língua como primeira língua, né? A Libras como primeira língua. Ensina a escrita da Libras, né? Que é uma escrita própria. Vai ensinar também a literatura surda, né? Nesse momento. Então, só por aí você já vê que é um momento riquíssimo. O segundo objetivo, que seria, tem relação com o segundo momento, né, do AE, é o ensino de português como uma segunda língua. Porque para o surdo, o português não se dá da mesma forma que para nós, ouvintes. Né? Então, para o surdo, o português tem status de língua estrangeira. Né? E isso vai envolver aí uma série de questões, né? Porque ele vai pensar em Libras, vai se comunicar em Libras e vai escrever em português. Então, há um descontínuo aí na produção de linguagem. E ele precisa entender como é que isso se dá. Né? Então ele vai refletir a Libras muitas vezes nesse processo de escrita do português, vai ficar meio confuso, que regra é da Libras, que regra é do português. Então é preciso de um momento específico com um professor bilíngue de português para ajudar esse aluno surdo a desenvolver essas competências. E o terceiro momento é o ensino em Libras, que é diferente do ensino de Libras. E o objetivo desse momento é ensinar ao estudante surdo conceitos gerais da vida acadêmica, para que, quando o intérprete for utilizar lá na escola um sinal relacionado a esse conceito geral, o surdo saiba do que está se falando. Né? Por exemplo, né, o conceito de coronavírus. Um exemplo, né? Então, você fez aí o sinal, né, de Covid, o sinal do coronavírus, e aí suponhamos que lá na sala de aula a professora de ciências está falando sobre o coronavírus, sobre a pandemia e tal, e a intérprete está usando esse sinal aí de Covid. E o surdo não conhece esse sinal, ele nunca viu esse sinal. O que é o Covid? O que é uma pandemia? O que é que isso significa? Como isso me afeta? Então, no momento do AE, o professor, em diálogo com o professor da sala comum, identificando que o surdo, ele, pelas diversas limitações da falta de acessibilidade do mundo, vamos dizer assim, da sociedade, e ele não conhece esse conceito, então lá no AE o professor ou a professora bilíngue vai trabalhar na Libras o que é esse Covid, como se dá, como afeta aquela pessoa surda, como se prevenir, nananã, tudo isso
Quando ele chega na sala de aula comum, que estivesse discutindo aquele conteúdo, né, que a intérprete sinalizar, que o professor falar, ele vai saber desenvolver e desenrolar com os seus colegas, né? Então, esse momento é super importante, porque nós ouvintes, por termos a via auditiva, a gente consegue captar informações de vários lugares, né? Da TV, né, da internet, da conversa em casa, em família, né, nas redes sociais. A gente está captando informações orais auditivas de vários lugares. Mas aos surdos, isso não acontece, isso é negado muitas vezes por essa ausência de acessibilidade, né? Então ele acaba não tendo, né, acesso a muita informação. Então esse AEE em Libras vai trabalhar aí vários conceitos que vai ajudá-lo a compreender melhor o conteúdo escolar, os conteúdos escolares, né, o currículo escolar. Então por isso que é importante que no AEE esse professor, essa professora que vai atender o aluno surdo seja bilíngue, seja fluente em Libras, né, que trabalhe tudo isso diretamente na língua do sujeito. Porque não dá, né, como a gente tem visto muitas vezes, o professor de AE ensinando Libras aos surdos com um dicionário. Né? Isso não tem cabimento, não tem condição, ele não consegue desenvolver, ele não consegue, e aí a gente se depara com surdos, que muitos ainda que não adquiriram a Libras de forma adequada, ainda utilizando sinais caseiros e indo para o AE há muito tempo e não consegue se desenvolver. Né? Então acho que é mais ou menos isso. Ok, Daniel, gratidão por essas discussões mais uma vez e gratidão a todos e todas e todos que estão nesse momento assistindo a nossa live. Professor Daniel, nesse momento eu vou entrar com a professora Mainara para a gente discutir as questões da experiência dela como tradutora e intérprete de Libras. Vamos falar sobre uma outra lei, né, para atender esse profissional. E quando você retornar, você pode falar mais um pouquinho, tá bom? Sobre a sua dissertação, uma dissertação que inclusive está no acervo do MPED, chamada Educação em Perspectiva Inclusiva, implicações discursivas na construção da educação de surdos em uma escola pública estadual de Jacobina, Bahia, 2018. Tá? Então, aí você pode trazer essas discussões e também falar do GEPS, o Grupo de Estudos e Pesquisa e Educação de Surdos. Tá ok? Já já você volta. E aí as considerações que os colegas forem, né, e vocês estiverem postando, eu vou, no momento, trazer para o debate aí no final. Até mais, professor Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Olá, professora Mainara, gratidão por esse Oi, convite. O pessoal né, que estão aí te assistindo já, você já conseguiu aí dialogar com eles, com elas, né? E isso é bacana, a sua presença também aqui no chat. E aí eu convido também o professor Daniel para dar atenção ao chat e, sobretudo, colocar a sua dissertação aí no chat para o pessoal aí de casa, né, os que se interessarem, baixarem esse material. A professora Mainara, ela é formada em letras pela Universidade Estadual da Bahia, da UNEB, campus Jacobina, mestranda em Educação e Universidade, tá? Pelo programa de pós-graduação do Campus 4 de Jacobina, é membro do grupo de pesquisa LEFO, Linguagem, Estudos Culturais e Formação do Leitor, e também é membro do grupo de pesquisa de FEBA, assim como o professor Daniel, que é o grupo de pesquisa em diversidade, formação, educação básica e discursos. Professora Mainara, a senhora pode fazer as primeiras considerações e também atrelada
a essa discussão, por gentileza, fale a respeito da sua experiência como tradutor e intérprete de Libras, fale também sobre a Lei 10.639, barra 2010, é a lei que oficializa a formação do tradutor e intérprete de Libras no país. E essas experiências em Jacobina, o que a senhora percebeu, né, na relação entre as leis supracitadas com a prática. Então, boa noite, né? Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês todos que estão aí na live, né? Amigos, de profissão, de acadêmicos, enfim. Quero agradecer ao Lefol pelo convite, agradecer em nome da professora Denise, né? Por estar proporcionando essa live hoje e também todas as outras que ela tem proporcionado. Tem sido um momento de formação muito bom, né, nesse tempo de pandemia. Então, eu queria ficar ouvindo o Daniel, porque, minha gente, pelo amor de Deus, o cara é fera, né? Então, seria um maior prazer para mim continuar ouvindo o Daniel, mas é um prazer também estar aqui trazendo um pouco da minha contribuição, falando da minha experiência, né, enquanto tradutora e intérprete de Libras aqui na região, em Jacobina. Minha formação é em nível médio, né? Eu me formei por esse curso de extensão aí que Daniel citou, que foi em Bonfim, promovido pela Univasf. E esse curso teve 480 horas, foi um curso bem extenso, e a formação dele, para mim, foi assim, fundamental para o exercício, né, da minha profissão hoje. Logo quando eu terminei a minha formação, eu fiz o concurso do REDA para tradutor e intérprete de Libras aqui em Jacobina, e aí comecei a atuar, né? Minha atuação foi na rede estadual, né, durante 2 anos, e eu tenho muito prazer em falar dessa experiência que eu tive. Foi uma experiência, para mim, enquanto pessoa, muito boa essa experiência, e como profissional também, né? Eu sou pesquisadora dessa área, desde que eu entrei aqui na UNEB. Embora eu seja formada em letras, língua portuguesa, eu também me aproximo muito dessa questão da Libras por um contexto de vida, e aprendi muito, né, dentro desse ambiente. Então, falando dos avanços, né, que eu pude ver dentro da escola, porque assim, eu trabalhei num contexto inclusivo, né? O Daniel aí citou o decreto 5626, que prevê várias normas, né, e várias formas de lidar com esse aluno surdo quando ele chega na sala de aula, na escola, que infelizmente não é obedecida, né, por essa rede escolar, por várias questões. Então, é como o Daniel falou, chegou o intérprete, chegou a salvação do mundo, né? Então, agora aquela pessoa surda pertence a você, é seu aluno, você vai formar ele, e o professor agora está de boa. E geralmente é isso que acontece, né? E aí é preciso que o intérprete se engaje nessas discussões e chegue até o professor e faça com que essa lei que você citou, a 12.319, chegue até esses professores para dizer qual é o papel do intérprete, né? Então, foi preciso, nessa minha experiência, né, chegar várias vezes e falar assim: olha, professor, é você que tem que adaptar as atividades, não sou eu. A minha função aqui é interpretar, apenas mediar uma língua para outra, só. Unicamente meu papel é esse. Tanto nas experiências dentro da sala de aula, como fora da sala de aula, né, as atividades pedagógicas culturais. A minha função é mediar nessa questão linguística, mas atividades adaptadas, né? Essa complementação curricular, quem faz é o professor e a gestão. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Essa lei existe,
mas a confusão de papéis ainda existe também na escola. Muito embora exista essa lei que regulamenta o papel do intérprete, a formação do intérprete, ainda existe essa confusão de papéis dentro da escola. E aí, o intérprete, né, a gestão deveria fazer isso, os professores deveriam fazer essa busca na legislação, mas geralmente é o intérprete que chega e fala assim, olha, não é isso que a legislação fala, né? Essa não é a minha função. Então, assim, eu não vou aqui mentir para vocês, mas durante esses meus 2 anos, eu não atuei de acordo com a lei. Meu Deus do céu, não quero ser presa por isso. Mas eu não atuei dessa forma, né? Por muitas vezes, eu adaptei a atividade em casa. E o intérprete que tiver aí, não faça isso nunca, né? Sempre bata de frente, converse com os professores, com gestão, mas eu fiz, né, muitas atividades adaptadas. Mas por quê? Porque eu olhava para o aluno e eu via a necessidade que ele tinha de aprender. Eu sou professora, então muitas vezes naquele momento eu estava sendo intérprete, mas eu tinha muito olhar de professor, né, de professora. Então eu me compadecia com aquele aluno e aí, muitas vezes, eu adaptava a atividade, muitas vezes eu fazia um papel que não era meu, e aí acabava que esse professor não é como o Daniel falou, né? Ele não se responsabiliza por aquele aluno. Eu acabava fazendo essas adaptações também para mostrar, né, para os professores como era possível promover essa inclusão do aluno surdo, né? Então, muitas vezes a gente apresentava, eu estou falando a gente porque eu tinha uma parceira muito legal, que é a Nayara, que é a esposa do Daniel, e o importante era o diálogo, né? Então, o Daniel falou aí a questão da formação, né? A gente coloca a formação como se fosse aquela formação de certificado. Mas o que eu percebi é que as formações, elas acontecem, por exemplo, no intervalo. As formações acontecem, por exemplo, em alguma ação do aluno surdo, da aluna surda lá, e aí a gente, no meio da aula, a gente explica para o professor, para o aluno. Então, a formação, como o Daniel falou, acontece na prática, né? Nessa praxis toda. Então, basicamente é isso. Eu tive uma experiência boa, né? Vou dizer assim que foi boa, porque tive muitos aprendizados e tenho esse lugar de fala hoje para dizer, né, sobre a educação inclusiva, que infelizmente ainda tem essas precariedades, né? Como o Daniel falou, a gente vê alguns avanços, principalmente em relação aos cursos, à formação, à pesquisa, né? Muitas pessoas pesquisando aí nessa área, mas tem uma questão de que a gente chama de barreira atitudinal, que ainda existe muito na escola, né? As formações estão aí, a tecnologia está aí, os cursos online estão aí, as lives estão acontecendo, mas muitas vezes as barreiras atitudinais fazem com que a gente não se aproxime desse outro diferente da gente. Ok, professora Mainara. É forte, né, essas suas declarações com relação ao papel do tradutor e intérprete de Libras e a realidade, né, na praxe do como tradutor e intérprete no contexto escolar. E aí eu tenho uma outra pergunta a te fazer com relação à formação, né? Quando você foi vinculada ao REDA, você teve a Secretaria de Educação Estadual disponibilizou uma formação para vocês, né? Teve uma preocupação com relação a essa proficiência, né? Teve uma seleção para saber o nível de conhecimentos de vocês com relação à língua, com relação aos aspectos da tradução, né, da interpretação, e também como os surdos que você acompanhava, eles conseguiram avançar nos conteúdos, no que refere-se às avaliações, às metodologias ali aplicadas pelos docentes? Então, é,
em relação à metodologia, em relação a essa questão do conhecimento, né? Se os alunos surdos conseguiam acompanhar. Primeiro eu vou falar sobre essa questão da educação inclusiva, os ganhos que o aluno surdo tem estando na educação inclusiva. Quando a gente vai fazer alguma leitura sobre esses ganhos do aluno surdo na educação inclusiva, né, alunos surdos e surdos juntamente com alunos ouvintes, as pessoas falam é importante porque a socialização. A gente não pode excluir, né? As pessoas falam assim, porque a maioria das pessoas surdas pedem? Uma classe bilíngue ou escola bilíngue. E o decreto também regulamenta essa forma. E o que é uma classe bilíngue? É uma classe ou uma escola que a língua de instrução é a Libras, né? É o português, mas também a Libras. Então, os conteúdos, tudo são ensinados a partir da Libras. Português como L2 para surdos. Mas isso não acontece no contexto inclusivo. Deveria acontecer nesse AE, que já que o aluno está no contexto regular, deveria acontecer um AE específico para surdo, que também não acontece. Então, em relação à questão da socialização, que era o que mais as pessoas falavam, né? Mais os meus colegas de trabalho falavam, olha como fulano evoluiu, meu Deus, fulano chegou aqui, não sabia nem ir ao banheiro, não sabia pedir ao banheiro, não dialogava, não dava risada, e hoje a interação dele aí, como é que tá com os colegas e tal. Então, muitas vezes a gente foca muito só nisso, né? É importante a socialização? É importante. Mas é importante também avanços em relação ao conhecimento. E isso, sinceramente, eu não via. Eu não via por quê? Porque o currículo, a sala de aula é toda preparada para o aluno que escuta. Ela não é preparada pensando na modalidade visual, gestual desse aluno surdo. Ela é pensada mais para esse aluno ouvinte. Então, é um currículo ouvintista, né? Que muitas vezes exclui esse aluno surdo. A questão da socialização pode até estar ok, que também não é uma regra. Muitas vezes, nessa questão da socialização não acontece. Na verdade, eles também são excluídos. Então, surdos encontram surdos e ficam no grupo de surdos, e os ouvintes lá continuam, né, nas suas diferenças. Não deveria ser assim, porque a gente entende que isso deveria ser uma política que deveria ser trabalhada desde a infância, né? Essa questão da diferença, da diversidade, de agregar a todos. Então, em relação aos conhecimentos, aos conteúdos, eu não vi muito avanço. Vou ser bem sincera. Eu vi um avanço em relação à língua. Por quê? O aluno surdo chega na escola, geralmente, realidade jacobina, geralmente esse aluno surdo chega na escola sem saber Libras, e aí ele tem contato em Libras a primeira vez com quem? Com o intérprete de Libras. Então, ele acaba que aprende Libras com o intérprete de Libras. E que deveria ser com o instrutor de Libras, que na escola não tem. Então, eu percebi um avanço nesse sentido, né? Em relação a aprendizado da Libras. Então, alguns surdos acabam que aprendendo alguns poucos sinais de Libras com a gente. Mas em relação a conteúdo de matemática, de português, isso eu não via muito avanço, não. Até tinha, né? Até tinha em relação a como que esse aluno chega, mas muito incipiente ainda. Mainara, e com relação à formação para vocês, tradutores e intérpretes de Libras, foi ofertado pela Secretaria de Educação Estadual? Já teve uma oferta, você pode sinalizar? Já teve uma oferta de algum curso para atender os tradutores e intérpretes de Libras do município? Ou teve um convite do município de Jacobina e região para trazer esses diálogos com os tradutores e intérpretes aí da cidade? Não. Eu nunca participei de nenhuma formação, nunca recebi nenhum convite em relação a isso, né? Eu me corresponsabilizo pela minha formação, então eu estou sempre aí nos cursos de extensão, mas a secretaria não me ofertou. E a gente, na verdade, fez uma prova, né? Você falou como foi essa seleção. A gente fez uma prova e como que eles mediram a nossa proficiência em Libras, né? A gente fez
uma prova, né, igual a todo mundo, e a prova de Libras era específica. E essa prova era uma prova escrita com sinais em Libras, e a proficiência foi medida dessa forma. Eu, sinceramente, olhei para aquela prova e falei assim, né, isso aqui não mede a proficiência de ninguém. A prova, da maneira como ela foi posta, ela não media a proficiência de uma pessoa que estaria na sala de aula, atuando com esse aluno todos os dias, né, na formação, e contribuindo com a formação desse aluno e com a escola como um todo. Então, foi uma prova em desenhos, né, que tinham sinais, todos em desenho. Então, assim, é como o Daniel falou, a formação, infelizmente, é muito precária, né? Os cursos de formação mesmo, de extensão, com essa carga horária maior, eles também são precários, geralmente é um ganho, né, que o Daniel falou, é que os cursos de licenciatura, eles agora estão ofertando curso, a disciplina de Libras no seu currículo, mas 60 horas, minha gente, não é suficiente para aprender nenhuma língua, né? Então, um curso maior que esse realmente não tem por aqui, e por isso a questão da formação do intérprete acaba sendo deficitária também. Ok, Mainara. Gratidão por essas discussões, por trazer sua experiência nesse contexto de Jacobina e região, no ato da tradução e interpretação de Libras. Tem algumas colocações a respeito disso e que aí, nas considerações finais, você pode falar a respeito das suas contribuições enquanto pesquisadora, né, de literatura surda, enquanto letróloga, se você tem aí algum trabalho com as comunidades surdas, como é que, se a sua pesquisa ela vai contemplar também essa formação, né, para os surdos, surdas, surdes, ou para os tradutores e intérpretes de Libras, tá bom? Nesse momento eu vou chamar o Daniel para fazer as considerações dele e tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Para vocês e os que tiverem também outras podem, por gentileza, postar aqui que serão lidas, tá bom? Já já você volta, Mainara. Gratidão. Olá, Pronto, professor Daniel. olha eu de novo. Exatamente. É, Antes de começar a fazer algumas perguntas aqui do chat, da nossa live, fale um pouco, professor, sobre o seu projeto que é o GEPS, né? Percebi que você pode fazer a sinalização, percebi que você colocou aí, né, a sua dissertação, disponibilizou para o pessoal. Então, mas eu gostaria que você falasse sobre o grupo de estudos e pesquisas de educação de surdos, GEPS. E está na sua dissertação, mas em que pé está, o que veio de contribuições. E também, gente, se vocês quiserem saber mais sobre o papel do tradutor-intérprete e também da formação de professores, a dissertação do professor Daniel, ele vai trazer, né, a respeito da educação nessa perspectiva inclusiva, vai falar sobre o profissional intérprete educacional de Libras, inclusive é um